Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o tema vai ser magnetismo e cor do solo na definição de ambientes de produção. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Tem aqui do meu lado o professor Luiz Leone, que é coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bom, Thaís? Tudo jóia. Mais um episódio do SoloCast. Vamos começar mais um episódio do SoloCast e hoje com o nosso convidado, que é o professor José Marques Júnior. Olá, professor, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. É isso, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, viu, Leone? Obrigado, eu que agradeço, Júnior. Muito obrigado por dispor de uma parte do seu tempo para bater um papo com a gente aqui. Imagina. Vamos conhecer, então, um pouquinho do histórico profissional do professor José Marques. Ele possui graduação em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura e Ciências de Machado, mestrado em Agronomia e pela UFLA e doutorado em Agronomia pela Exalc USP. Ele é professor adjunto no Departamento de Solos da Unesp, no campus de Jaboticabal, onde ele ingressou como docente em 88, atuando principalmente nos temas mineralogia, manejo de solo, agricultura de precisão, geoestatística, relação solo-paisagem e zona específica de manejo. É coordenador do curso de pós-graduação no Programa de Ciência do Solo da Unesp, primeiro diretor do Núcleo Estadual de São Paulo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Atualmente, ele é professor sênior da Unesp e docente do programa Solo Agro da Exalc USP. É isso mesmo, né, professor? Perfeito. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre magnetismo e cor do solo na definição de ambientes de produção. E vou começar com a seguinte pergunta, professor. Quais as bases científicas e práticas, para estudar a cor e magnetismo dos solos? Porque acho que isso é uma questão talvez um pouco polêmica, às vezes, na área de ciência do solo. Perfeito. Então, é um assunto ligado à ciência do solo. O estudo de cor do solo, ele é muito antigo, ele não é recente. E ele é mais típico para solos tropicais, tanto a cor quanto o aspecto de atração magnética ou suscetibilidade magnética. São dois atributos da mineralogia das argilas dos solos tropicais. Então, em ambiente solo temperado, nos Estados Unidos, por exemplo, não é comum a gente discutir e ouvir assuntos científicos e nem práticos ligados à cor e nem ao magnetismo, porque eles não têm as argilas que têm essa expressão. As argilas que têm expressão de cor e de magnetismo, elas são argilas tipicamente dos solos tropicais. Então, é coisa nossa, não é? É isso mesmo. Este assunto, ele torna-se científico no Brasil a partir da década de 70. Alguns pesquisadores da URGS do Rio Grande do Sul, que é o Nestor Kampf, professor Nestor Kampf, da Universidade Federal de Viçosa, professor Mauro Rezende, da Universidade Federal de Lavras, professor Newton Cury, são os pioneiros dos estudos mais aprofundados científicos sobre estes minerais que desenvolvem a cor dos solos. Por que cor é importante? É importante porque quando a gente olha para o solo, quando ele está nu, sem vegetação, a primeira coisa que nos impressiona, a gente chama a primeira nuance que a gente enxerga, é a cor dos solos. Sim. Nos solos tropicais, quando a gente olha, ou nós vamos ver um solo vermelho, ou um solo amarelo, ou um solo com as duas cores misturadas, vermelho e amarelo. Se nós já estivermos nos locais de várzea, próximo dos rios, e se o solo também estiver desprovido de vegetação, a gente vai ver uma coloração escurecida por cima, na superfície, e cinza imediatamente abaixo. Então, estas são as principais nuances. E quem desenvolve cor vermelha e cor amarela e cor cinza nos solos
são 2 minerais na fração argila dos solos, não é? Um é chamado de hematita, o outro de goetita. A hematita, ela pigmenta o solo de vermelho. A goetita pigmenta o solo de amarelo. Mas não é só a cor que estes minerais eles atribuem aos solos. Eles atribuem características importantíssimas. Eles coordenam toda a dinâmica físico-química dos solos, a biológica e a hídrica também. Por quê? Porque são partículas muito pequenas, nós as consideramos nanopartículas, são as menores partículas do solo, e por serem muito pequenas, elas têm uma superfície específica muito alta. Então, tudo que cai no solo reage com essa superfície, sobretudo se o que cai for um íon que tem carga ou se for uma partícula muito pequena, uma molécula de herbicida, por exemplo. Além da superfície alta, essas argilas também desenvolvem carga elétrica. É esta que faz acender a luz. O mais comum das argilas em solos temperados é a carga elétrica negativa. No nosso caso, destas argilas, a carga elétrica negativa ela é muito pequena. E além da carga elétrica negativa, ela também tem uma carga elétrica positiva. Então, dependendo do pH dos solos, essas argilas estão desenvolvendo um pouquinho de carga negativa, se o pH estiver mais alto, e se o pH começa a baixar, o solo começa a ficar ácido, é possível desenvolver uma carga positiva. Então, se observa que é uma partícula muito dinâmica nos solos, né? E os atributos físicos, como, por exemplo, agregados, que é um atributo importantíssimo, não é? Para o armazenamento de água, para a resistência do solo à erosão, não é? Essas partículas, elas tendem a formar microagregados que funcionam meio como um falso grão de areia, né? E são muito estáveis. E estes solos, que têm muito destas argilas, eles se tornam solos extremamente resistentes, por exemplo, à compactação, não é? Então, quer dizer, estas argilas que desenvolvem cor amarela e cor vermelha, elas coordenam uma série de atividades físicas, as biológicas também. Há comunidades de micro-organismos que têm preferências, não é? Para os solos mais amarelos, outras comunidades têm preferências para solos mais verdes, tudo ligado a essas argilas. Então, elas coordenam toda essa dinâmica físico-químico-biológica dos solos. Então, você vê que quando a gente enxerga um solo amarelo e um solo vermelho, é a primeira coisa que nos chama a atenção, mas por trás desta informação, desta nuance de cor, está toda esta gama de conhecimentos, e isso está impregnado, marcado, registrado no nosso sistema taxonômico de classificação de solos, né? Os nomes dos solos nossos, por exemplo, se for latossolos, que é aquele solo profundo, friável, lixiviável, né? Um latossolo no nível de ordem do nosso sistema, o segundo nível taxonômico já é ou amarelo, ou vermelho e amarelo. Se for um argissolo, ele é amarelo, vermelho ou vermelho. Então, essa cor, o nome da cor, ele passou a adjetivar, qualificar estas classes de solos de maneira a nos lembrar as propriedades básicas, físicas, químicas e biológicas do solo, né? Isto da parte da cor. A parte do magnetismo é que algumas outras argilas, que são primas irmãs destas primeiras, hematitas e goetitas, elas não pigmentam o solo de nenhuma cor, mas elas têm a capacidade de desenvolver um campo magnético no entorno delas. Veja isso. Então, as primeiras tinham carga elétrica, que é um fenômeno geofísico. Estas têm, além de carga elétrica, elas têm campo magnético próprio desenvolvido, né? Os alunos perguntam, curiosamente, professor, mas de onde vem esse campo magnético? Da natureza. É a natureza delas. E ela é prima da hematita, prima primeira, né? Na difração de raio-x, que a gente trabalha bastante lá no laboratório, né?
O pico da hematita, que é o pico que identifica o mineral hematita, aquele que dá cor vermelha, o mineral que tem campo magnético, o pico é em cima, é o mesmo pico. Então é difícil de separar as duas coisas. Tem solos que têm uma atração magnética maior, aí a gente fala, tem mais hematita do que magnemita, é o nome do mineral. E o solo que ele tem atração magnética, a gente fala, bom, junto com a hematita tem uma porcentagem de magnemita, que é prima irmã. Bom, se nós temos um solo nos trópicos que tem pouca carga negativa, que é a CTC, sempre pequenininha, né, professor Leônio? Estou falando aqui, grande especialista em química do solo, sempre pequena a CTC. E nós atravessamos essas décadas de ciência utilizando a CTC para decidir o nosso manejo, porque nós não tínhamos outra informação geofísica. Agora, a partir de, vou dizer, 20 anos, a gente tem como quantificar a expressão magnética e estamos utilizando esta expressão como auxiliar às decisões importantes que a gente toma junto com a CTC. Ajuda. Complementa, né, Júnior? Complementa. Até nesse ponto, Júnior, você deu uma explicação bem didática de um assunto que geralmente é pesado, né? A parte de mineralogia, a parte de gênese. O que me ocorre agora é que a gente sempre fala para os alunos e sempre fala para os agrônomos, é importante ter a classificação do solo. Então é importante você saber a classificação do solo, você precisa saber o nome do solo. Aí às vezes você faz uma pergunta para um público, quantos daqui trabalham em áreas que você sabe a classificação do solo? Júnior, acho que não chega a 10%, né? E aí o que me dá a impressão é que essa frente de estudos usando a cor do solo e o magnetismo, como você mesmo disse, ela vai complementar, né? Porque aí a classificação vai ser importante, quer dizer, vai ser importante você saber o nome do solo, porque vai poder associar essas técnicas que, como você disse, não são tão recentes, mas agora você está conseguindo colocar na prática, né? Então eu queria que você desse um exemplo bem marcante do quanto que essa informação de cor e magnetismo tem servido, por exemplo, para definir algo na prática. Você tem alguns exemplos de café, por exemplo, né? Sim. Conta aí para o pessoal. Sim, exatamente. A tua afirmação, Leone, ela é extremamente importante, porque você está no meio... o solo agro, você conseguiu entrar numa faixa de profissionais que deixaram a universidade e que caíram na prática e que muitas vezes olham para trás e eles são capazes de selecionar aquilo que serve e aquilo que não serve para eles na prática. E essa opinião deles acaba reverberando, influenciando quem está lá na academia. Então eu, como professor, a vida inteira, olha que faz mais de 30 anos, eu falo, não ouçam os colegas que estão na prática, porque eles derrubam a nossa afirmação científica. E essa afirmação tua, cara, ela é importante. Quer dizer que muito pouco, embora a classificação seja... Quer dizer, a gente sabe o quanto que ela é importante para a tomada de decisão, mas por que tão poucas pessoas, tão poucos profissionais se interessam em conhecer essa técnica mesmo depois que ele sai da faculdade? Até deixa eu fazer uma interrupção, Júnior. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você trabalha com solos em que você sabe a classificação? Nesse nível? Lato-solo, vermelho, amarelo, eutrófico, ou distrófico, ou argissolo, vermelho, amarelo. Pensa aí, quantos de vocês trabalham em solos em que você sabe a classificação? Exatamente. Né? Nas empresas que a gente tem contato e que a gente está fazendo muita parceria ultimamente com algumas empresas do agro, né? Sempre tem lá na parede um quadro com a classificação, o mapa de solos da companhia. Né? E a provocação é sempre a mesma e a resposta também. Para que serve esse mapa de solos? Aí, eles olham e falam, é bonito, né? É vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo, exatamente, né? Pois não, Thaís, pode perguntar. Essa conversa até me lembrou um outro episódio, né, do SoloCast que a gente teve, em que a gente falava sobre a questão de nem sempre o solo vermelho é o mais produtivo, né? Por diversas questões, o senhor citou algumas agora, anteriormente,
Mas às vezes isso entra, né, nessa questão de saber classificar corretamente o solo, para que não fique somente nesse conhecimento empírico, né? O solo vermelho é um solo bom, e nem sempre é assim, né, professor? É que a classificação, veja, assim, a classificação brasileira, até respondendo a pergunta do Leone, ela é uma das mais importantes sistemas, um dos mais importantes sistemas do mundo para solos tropicais. É a mais importante. Assim, quem usa a taxonomia de solos, é claro que ele tem resultados muito à frente de quem não usa esse sistema, né? Você saber o solo que você está pisando e a variabilidade desses solos, entender que eles são diferentes, são corpos diferentes. Sim. E que eles respondem ao manejo que você faz de forma diferenciada, é claro que esse profissional vai estar na frente. Sim. A dificuldade é ele interpretar isso e reconhecer no campo esses solos. Não é? Há um paradigma na formação agronômica, Leone, que isso eu vou levar. Eu me aposentei, me tornei professor sênior lá e tenho, assim, é uma das minhas, vamos dizer assim, que eu vou deixar para trás, eu não consigo. É convencer a grande maioria dos alunos que o solo não é um único nas propriedades agrícolas, independente do tamanho da propriedade, independente do quão parecido ele possa ser, cor. Mas, professor, os solos onde eu estou trabalhando são todos vermelhos e argilosos. É tudo assim. E profundos. Quer dizer, aí eu digo para ele, bom, mas você é a mesma coisa de você fazer uma afirmação do professor Leônio, da Thaís, não é? Sobre dois conhecimentos apenas da sua característica e dizer que te conhece. Não é? Para você conhecer, você tem que ir um pouco mais a fundo na investigação, etc. O nosso sistema, ele tem 13 ordens, mas ele tem níveis taxonômicos de ordem a série, passando por subordem, grande grupo, subgrupo, família e série. Até nisso, Júnior, você poderia dar um exemplo para nós, voltando àquele exemplo do café? Sim. Algum caso em que o nome do solo, de forma geral, até e dava diferença na qualidade do café. Como é que foi? Então, é isso que eu ia dizer. O aluno ele sai da faculdade conhecendo o latossolo vermelho e amarelo. É um universo de extensão de latossolos vermelho e amarelos argilosos. Só que quando você chega no nível de série, você percebe que esse latossolo vermelho argiloso, ele se subdivide em muitas subcategorias e séries, né? E as plantas percebem isso. Mas como é que, vai chegar no mapa tão detalhado se a gente não tem os elementos? Como é que eu vou chegar no nível de série? Você precisa saber mineralogia. Como é que você sabe a mineralogia do solo? Difração de raio-x, analisador termodiferencial. Isso é muito caro. Precisa de super especialistas que estão cada vez mais extintos. Né? E por isso, esse conhecimento ele não sai dali, do latossolo vermelho e amarelo. O que ocorre na prática, por exemplo, da cafeicultura, ultimamente, nas últimas teses de doutorado e dissertações de mestrado e de graduação que nós fizemos, nós trabalhamos um pouco com café. Por dois motivos. Primeiro, porque eu sou de uma região de café, aqui em Machado, né? Eu nasci no meio desses cafezais e cresci ali no meio desses cafezais. E na minha graduação também era o que tinha ali, né? Em Machado. E eu tive, assim, acho que isso atraiu um pouco de alguns estudantes que tinham interesse em estudar café. Nós começamos a estudar cafeicultura, mas na área de mineralogia. Como é que eu vou aplicar mineralogia em cafeicultura? Falei, bem, vamos trabalhar o nível de série, para ver se no nível de série as plantas de café respondem de forma diferente. E isso foi ao longo de quase 20 anos, né? E a surpresa que tivemos, a partir da utilização de sensores que conseguem captar a tipologia das argilas, se o solo é mais hematítico, se tem mais hematita ou se tem mais caolinita, os que têm uma porcentagem maior de magnemita, os que têm uma porcentagem menor de magnemita, caulinita e gibicita, etc., os sensores que permitiam um número de amostras muito grandes e de forma barata, relativamente barata, a gente percebeu
que numa área supostamente homogênea, latossolo vermelho, amarelo, argiloso, população de cafés plantadas no mesmo dia, quer dizer, tem a mesma idade, o mesmo manejo, né? Nós tínhamos 3 tipologias de argila e o café preferencialmente respondia à qualidade de bebida numa determinada faixa de argilas. E essa determinada faixa, ela é recorrente em outras classes de solos, na dos argissolos, nas do latossolo vermelho, amarelo, textura média. Então, a gente percebe que, no nível de ordem e subordem, as plantas se comportam meio que pelo menos a gente enxerga isso, é até onde a gente consegue entender o comportamento. No nível de série, que é o nível da mineralogia, aí você consegue perceber que elas respondem a diferentes compartimentos mineralógicos de forma assim, repetitiva. Elas repetem esse comportamento. Por exemplo, nós conseguimos, e isso também está hoje na prática, né? Uma startup particularmente está até vendendo esse serviço, né? Que cafés em várias regiões do país têm um potencial para desenvolver bebidas especiais, cafés especiais, preferencialmente numa faixa de comportamento da mineralogia, sobretudo dos óxidos de ferro. E o paradigma que foi quebrado é que, independente da altitude, não apenas em altitudes acima de 1.000 metros ou acima de 1.200 metros, que era o conhecimento tradicional, que se espera cafés especiais, estando nessa faixa de tipologia de argilas, a gente tem visto com repetição acurada cafés abaixo de 1.000 metros de altitude, se tiver dentro dessa faixa preferencial tipológica de argila, ele também tem potencial para cafés especiais igualmente, a mesma nota daqueles da altitude. Isso nós temos visto com muita repetição e isso está meio que provocando aí no meio da cafeicultura já um desconforto em relação a esse paradigma que está sendo... É como se a gente estivesse dizendo assim, olha, conhecendo a tipologia das argilas, a gente está mais próximo de batizar o verdadeiro terroir de café. É mais ou menos isso. Nossa, mãe. Olha interessante. Uma novidade aí para acho que a grande maioria que está nos ouvindo e nos assistindo, Júlia. Com certeza. Realmente, então, esse assunto é muito interessante. Eu acredito que quem está nos ouvindo deve estar ainda mais interessado, né, nesse assunto. E, assim, para a gente ir finalizando, né, a nossa conversa aqui científica, professor, eu queria saber, então, o senhor falou, né, da questão dos sensores, né? Eu acredito que, então, talvez um custo um pouquinho mais elevado. Qual que seria a frequência, né, de análise para uma região, por exemplo? Porque, às vezes, é um custo alto, mas se você faz se é uma frequência mais alta, né, ao longo dos anos, seria interessante, né, para o produtor fazer essa análise, porque o custo ele vai voltar de alguma maneira. E aproveitando o gancho, né, e perguntar também qual que é o futuro, né, dessa área no Brasil, assim, quais que são os estudos que estão sendo feitos e no futuro o que vai ser visto mais na área de magnetismo e cor de solos, assim? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, ela é profunda, assim, e demandaria um tempo enorme, tem muito assunto sobre isso, é um assunto muito importante, né? Eu diria que, por exemplo, vamos começar da atualidade, que já existe, por exemplo, drones que estão embarcando equipamentos como fluorescência, magnetômetros, para primeiro fazer uma avaliação local para aplicação de herbicidas, por exemplo, não é? Ele primeiro faz uma varredura, identifica na área a tipologia de argilas
e acoplado a Big Data em função da tipologia e da ocorrência, obviamente, das plantas, ele já calcula doses e aplica essas doses a taxas variadas de acordo com esse mapa, né? Agora, é claro que o mapa de tipologia, que você perguntou, ele precisa ser feito uma única vez, não é? Você faz. A tipologia você faz uma única vez. Você tem o mapa. Agora, as interpretações anuais ou para cada cultura é que vai mudando de acordo com o seu mapa. O que você precisa no campo é identificar exatamente qual o local, porque a variabilidade é relativamente alta, você precisa saber exatamente qual o intervalo de tipologia você está para tomada de decisão daquilo que você vai aplicar, não é? Então, eu imagino, né, Júnior, que para ver as respostas do manejo. Exatamente. Você pode fazer uma determinada prática de manejo naquele ano e no ano seguinte você valida se obteve as respostas que você tinha. Exatamente. Mas o local onde você vai fazer essa avaliação já está pronto, que é um mapa da tipologia. Esse é o básico, não é? É o que a gente costuma dizer. Esse mapa ele serve para planejamentos táticos, que é uma única vez que você vai fazer esse mapa, e depois planejamentos operacionais, que é isso que você está dizendo. A cada ano você vai naqueles locais, você precisa localizar com precisão onde você de fato está para fazer as suas avaliações e para tomada de futuras decisões, não é? Então ele entra meio que na rotina dos pacotes tecnológicos agrícolas, só que agora com uma precisão bem mais elevada, né? E os estudos futuros, então, seriam em relação a essa melhora de tecnologia? Seria em relação Sem dúvida, quer dizer, por exemplo, algumas startups já estão desenvolvendo um sistema no celular, né, que você, com uma foto do solo numa determinada posição, se for cultura anual, sempre na mesma posição, na projeção da saia do café, por exemplo, no solo nu, num determinado momento do dia e da época, quer dizer, o solo tem que estar com teor de umidade relativamente... Você tira uma foto, não é? Toda foto tem as informações de RGB. Essas informações, que são a decomposição da cor, né? São partes da cor, o RGB do celular. Isso vai para uma Big Data já alimentada sobre as informações de produtividade e qualidade do café, e você consegue fazer, por exemplo, uma previsão de safra. Ou você consegue localizar se você está numa região de potencial para cafés especiais ou de previsão para cafés normais, né? Isso já tem startups desenvolvendo isso no celular. Quer dizer, você vê que essas informações elas estão cada vez mais popularizando, né? E mais perto do produtor também. Exatamente, né? Isso vale para você, com uma foto, saber a dose do herbicida para determinadas regiões de acordo com o nível do ataque das plantas daninhas e tudo isso, né? O futuro é esse, né? Certo. Daqui a pouco nós vamos realmente viver isso. Uhum. Muito bom, professor. Você que está nos assistindo, se está gostando do nosso papo, né, dessa área de magnetismo e cor do solo, acesse o nosso site www.soloagro.com.br e quem sabe você não se torna aluno ou aluna, né, do nosso professor aqui, que é docente do Solo Agro. Para a gente, então, ir terminando o nosso papo aqui, né, que agora vai ser um papo um pouco mais pessoal. Vamos conhecer um pouquinho da vida do José Marques Júnior. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. O professor José Marques, ele falou com a gente que dentre os hobbies dele, né, ele gosta muito de ir para o sítio, corridas, leituras, música.
Mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, né, sobre todos esses hobbies que o senhor falou aqui, mas estava um papo anteriormente aqui sobre radialistas. Nós temos aqui na mesa 2 radialistas, né? Para quem não sabe, o professor Aleone tem um hobby de ser radialista. Tô entrando aqui com o hobby do professor Aleone também. Conta um pouquinho pra gente, eu acho que primeiramente sobre o hobby de ser radialista. Eu acho que, não sei se atualmente você atua, né, mas eu acho que a gente podia comentar um pouquinho sobre essa questão, que eu acho que é um assunto que o professor Aleone gosta bastante, né, professor? Vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui, Júnior? Vamos. É um prazer muito grande recebermos José Marques Júnior, da Universidade Estadual de São Paulo, Júlio de Mesquita Filho. José Marques Júnior, é um prazer recebê-lo. Alô, Leone, o prazer é todo meu. O programa Solo Agro, particularmente o Solo AgroCast, eu sei que é um sucesso nacional e eu desejo que continue assim, viu? Que ótimo. Esse aqui é o textinho que o senhor... Então vai, vamos lá, Júnior, faz um anúncio aí. Faz um merchan aí. A rádio, como é que é? A radiodifusora de Machado? Foi o seguinte, né? Eu com 16 anos, lá em Minas Gerais, a gente comenta que a gente está ainda oitavando. Não sei se vocês conhecem. O moço está terminando ali a entonação de voz, né? Eu era muito moço ainda, né? São as coincidências do acaso. E eu fui trabalhar numa rádio, que era a única rádio da cidade, né? E a rádio, ela se chamava ZYV27, Rádio Difusora de Machado, 1370 kHz. Uma voz amiga nas montanhas de Minas. Era assim, né? Muito bom. E nós éramos obrigados a dizer, porque era uma rádio da paróquia, pelo menos umas 4 vezes ao dia, que difusora, uma das emissoras católicas do Brasil, porque tinha algum patrocínio da CNBB, eu não me lembro bem, ou da Diocese, não me lembro bem. Bem, enfim. Mas eu trabalhei nessa rádio, eu com 17 anos já era, imaginem, diretor do departamento de radiojornalismo da difusora, né? Olha. Então a gente tinha que ler 3 ou 4 jornais e fazer a seleção de notícias. E na época... Era uma época complicada politicamente, né? A gente era obrigado a recortar a notícia do jornal e colar num caderno e marcar a hora da notícia e etc. E nós tínhamos que fazer necessariamente pelo menos 40% de notícias nacionais. Era uma obrigação. Interessante, porque tinha muita coisa internacional, não sei, talvez, né? Bem, e a ABERT, que era a Associação Nacional de Radiodifusão. De emissoras de rádio e televisão. De rádio e televisão. E ela que coordenava tudo isso e nos fornecia uma carteira de profissional de rádio, que eu ainda tenho até hoje, né? Interessante que a gente se tornava profissional muito cedo. Mas eu diria aqui, Aleone, assim, não deixe de assistir os episódios do SoloCast, o podcast do Solo Agro. Tá contratado, né, Thaís? Contratado. Pode vir mais vezes. Exatamente. O nosso setor de difusão e marketing vai ser gerenciado por José Marques Júnior agora. Aceito, tá aceito. Agora com um aposentado e sênior, oxa, vida vai cair. É isso aí. E conta então um pouquinho pra gente, né, além dessa história, né, do radialista e tal, no seu tempo livre, né, nos momentos ali de lazer em que você realmente tira para um descanso. Vai pro sítio, tem a questão do esporte, né, o senhor falou que corre. Exato. Também, então comenta um pouquinho. Assim, é uma outra afinidade que eu tenho com o Leone. Nós jogamos bola, inclusive, na pós-graduação, nós fizemos doutorado, né, e nós jogamos um pouco de bola, fomos contemporâneos, né. Eu adorava futebol, adoro ainda, parei porque o joelho não dá mais, né, mas continuo correndo, por exemplo, né, adoro corridas e tudo isso, né. E o meu hobby, onde eu recarrego minhas energias, né, é em Minas Gerais, né? Então a gente tem um sítio lá no sul de Minas, perto de Lavras, inclusive você de Lavras, né? Ibituruna, né? Eu disse Ibituruna, quem é de Lavras, você viu, ela disse imediatamente, o primeiro povoado mineiro, né? E ali a gente recarrega as energias, né? Então eu faço corridas lá na zona rural e pratico um pouco de agricultura de sobrevivência, né? E adoro isso. E nos momentos que dá eu leio bastante, adoro história, por exemplo, né?
E eu moro em Ribeirão Preto, né? E na medida do possível a gente toma um chopinho gelado, porque também ninguém é de ferro, né? Exatamente. Então... Muito bom, professor. É muito bom, né, a gente conhecer um pouquinho do lado pessoal do nosso convidado, saber um pouquinho que eles gostam de fazer fora, né, dos momentos ali da profissão. A gente vai, então, finalizando o nosso SoloCast de hoje. Agradeço ao professor Aroni pela parceria. Muito obrigada, professor, por dividir a bancada. Eu que agradeço. Obrigado, Júnior, pela participação. Uma satisfação receber, uma satisfação ter você como docente do nosso programa Solo Agro. E muito bom, muitas novidades. Eu acho que muita gente não tinha noção dessa possibilidade de aperfeiçoamento dos sistemas de produção com base em corto solo e magnetismo. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço, viu, Leone? Obrigado, Thaís. Agradeço novamente, professor, a sua participação aqui. E você que nos assiste ou nos ouve, fiquem ligados que nós teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!